Eu vou iniciar pedindo, em nosso nome, do grupo dos encarnados e dos desencarnados, que vêm todas as segundas-feiras à noite participar desse grupo de estudo conosco. Então, eu vou pedir, em nosso nome, a Deus, a Jesus, nosso guia, nosso mestre, autorização para iniciarmos o estudo dessa noite. Quero pedir também, aproveitando a oportunidade, e pedir pelas pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade social, pelos idosos que se encontram nos asilos, pelos presidiários que se encontram nas penitenciárias, nos presídios, pelas crianças que se encontram nos orfanatos. Quero pedir por todos, a fim de que Deus, a fim de que Jesus estenda o bálsamo consolador sobre todos esses nossos irmãos. E assim, pedir licença para iniciarmos o nosso estudo. E que assim seja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rogério. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Estão vendo também a apresentação? Perfeito. Está oscilando aqui a minha internet, por isso que eu estou perguntando. Quem leu daqui, que estudou as páginas que estavam, né, prometidas para hoje, 84 a 89, onde o Allan Kardec vai falar sobre a diferença, né, está dialogando ali com o cético sobre a diferença entre médiuns, feiticeiros, e depois vai abordar a diversidade dos espíritos, né, muito comum por nós espíritas, esse tema é a escala espírita, né, ou escala espiritual. É a mesma questão que ele já aborda desde o livro dos Espíritos. Quem leu aqui? Importante a gente ler em casa, pessoal, fazer um estudo. Pode falar, Carol. Não, só falar que eu li. Ah, sim, sim. Além da Carol, pessoal. Eu também li, Carol. Acho que eu também. Brenda, Graça. Eu li também, um pouco picado, mas li. Certo. E vocês conseguiram identificar qual é o problema desses dois, né, esses dois temas que a gente reservou? Qual foi o problema, assim, de pano de fundo que o Allan Kardec está querendo mostrar ali para o cético? Ou seja, qual é o problema científico e filosófico que está sendo debatido aqui? É um ponto, vamos colocar assim, uma das colunas, né, que o Allan Kardec sempre trabalha. Vocês conseguiram identificar? Não sei se é isso que você está perguntando, mas Kardec sempre reforça a necessidade do estudo. É um ponto que ele está sempre voltando, né? Quando aquele interlocutor faz algum tipo de pergunta ou comentário a respeito, ele sempre volta no ponto de que o desconhecimento, né, a falta de estudo mesmo da doutrina e da filosofia espírita, que faz com que a pessoa entenda errado ou não compreenda mesmo aquilo que o Espiritismo ensina, né, que a doutrina ensina. Essa é uma das grandes pautas, né, que ele sempre carrega, né, o Allan Kardec está sempre, inclusive, mostrando-se a cada tema, né, cada pauta ali que ele está dialogando com o cético, ele está apontando, né, ele amarra, falando assim, olha, você pensa assim, você crê assim, porque falta estudo, né, falta estudo. E qual é o grande estudo, qual é o objeto de estudo da ciência espírita? A mediunidade.
Não é a mediunidade, é o espírito. É o espírito. É o espírito. A mediunidade é um dos fenômenos que está, logicamente, relacionado a esse objeto de estudo. Então, se a gente for visualizar, né, de uma forma bem geral, o que o Allan Kardec está tentando dialogar neste ponto aqui com o cético é uma questão sobre o conhecimento epistemológico do próprio conhecimento espírita, do próprio espírito. O que o cético está o tempo todo aqui querendo, de uma hora ou de outra, ele muda, né? Ele muda o tema, mas ele está indo no mesmo ponto com o Allan Kardec. Ele quer mostrar para o Allan Kardec, ou quer que o Allan Kardec mostre para ele, né? Qual é a possibilidade, ou quais são os limites deste conhecimento que o Allan Kardec diz ter, que é o conhecimento dos espíritos, que é capaz de investigar esse mundo invisível. Tanto que ele parte, né, da grande pergunta. Então, peraí, então se temos, antes de termos médios, como a gente chama, já tínhamos pessoas no mundo aqui que já se comunicavam com esses espíritos, né, ditos feiticeiros, e provocavam fenômenos que são, né, que o Allan Kardec fala, são fenômenos mediúnicos também. Então, qual seria a diferença de médiums para feiticeiros? Ou seja, ele está falando para o Allan Kardec, por quê? Aliás, me mostra, né, quais são os limites e se é possível, né, ele volta de novo a essa questão, é possível fazer ciência? É possível ter um conhecimento do mundo invisível? Porque nós já tínhamos, né, ou será que isso não é mais uma espécie de bruxaria, né? Então, aí o Allan Kardec, ele não nega as questões históricas, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai compreender essa angústia, né, essa dúvida que o cético traz para ele, e ele vai devolver, como a Graça falou, com base nos estudos, ele vai mostrar a diferença. O que seriam esses médiuns para os ditos feiticeiros, né? Então, esse é um dos nossos grandes objetivos aqui no estudo. E a partir disso, né, ou seja, esses espíritos que vêm e se comunicam ou com médiuns ou até mesmo com esses que faziam a feitiçaria, que também pode ter sim intervenção espiritual, Allan Kardec não nega isso, tá bom? Mas que tipo de espíritos, em que grau na escala evolutiva eles se encontram? E o cético vai falar assim, então a gente pode acreditar em tudo? Como que a gente vai aprender, né, e que método do que nós vamos ter para a gente poder discernir uma comunicação séria, por exemplo, de uma comunicação enganosa, né, ou até mesmo de um fenômeno anímico, não é mesmo? Então, essa é uma das preocupações, tá? Isso é uma das preocupações que o cético vai mostrar, né, para o Allan Kardec, ele vai trazer essa demanda para o Allan Kardec, e o Allan Kardec vai responder aqui, como a gente vai ver, como sempre, com grande excelência. E a partir do momento que a gente compreende e a gente consegue refletir sobre essa diversidade que nós temos no mundo espírita ou no mundo espiritual, a gente consegue desenvolver métodos de trabalho, né? O Allan Kardec já trouxe esse método para a gente, bastava a gente ler e cumprir, tá certo? De como que a gente vai diferenciar uma comunicação da outra, né? Essa questão, vamos colocar assim, mais científica, como um método de trabalho, né, o Allan Kardec vai colocar para nós, quem está ligado apenas à parte mística, ou a parte da própria, né, do feiticeiro, ele não está preocupado em discernir à luz da razão e da lógica as comunicações espirituais. Ele não está preocupado com isso, né, então, essa vai ser uma das grandes diferenças, né, que o Allan Kardec vai colocar para a gente. Então, o Allan Kardec começa colocando, né, que é lógico, né, que a gente não pode negar um passado histórico que vai mostrar que existem práticas de feitiçaria. Porém, né, apesar de trabalharem também com intervenção espiritual, mas a postura
que a gente tem diante desses fenômenos, ou seja, a postura que o médium espírita tem que ter diante do fenômeno espiritual é diferenciado daquele que se diz apenas um feiticeiro. Né? Então, o que o Allan Kardec está procurando aqui mostrar para o cético, né? Limpando toda essa questão histórica que existe, mas ele está posicionando a ciência espírita diante desse contexto histórico. Falando assim, não, é uma ciência que tem um objeto, né? Uma ciência, ela só se diz ciência quando ela tem, primeira coisa, um objeto de estudo, que é o espírito. Agora, ela usa como um dos seus métodos de trabalho e de manifestação o quê? Aí isso que o Rogério falou, a mediunidade. E como que tem que trabalhar esse fenômeno mediúnico? Não é a mesma forma que um feiticeiro trabalha. Então, Allan Kardec foi colocando assim para o cético, olha, vamos então separar, né, um campo do outro, apesar dos dois terem algumas interfaces, né, a gente trabalha com espíritos também, só que comparar uma coisa com a outra, tá, é um equívoco, né, a gente não pode falar que a gente compartilha da mesma natureza de trabalho. Sendo que também o espiritismo, por ter esse cunho filosófico e essa questão também de poder investigar o seu próprio objeto de estudo, o espiritismo ele se preocupa em trazer para nós o conhecimento do quê? Da diversidade espiritual. Ou seja, todos os espíritos são capazes de se comunicar de forma geral. De forma geral, todos eles se comunicam. Só que nem todos conseguem se comunicar quando querem, e nem sempre, aliás, quase sempre, eles não estão submetidos à vontade do médium. Então assim, essas questões que Allan Kardec ele foi descobrindo, ele foi colocando, principalmente lá no livro dos médiuns, né, nenhum outro conhecimento, nenhuma outra ciência até então trabalhou tão bem esse ponto, entende? Então, por exemplo, o feiticeiro, ele não está preocupado ali, né, vamos colocar assim, em primeira instância, com que tipo de espírito ele está lidando, né? Pelo contrário, ele faz ali uma espécie de evocação, ele acredita que o espírito ali está sob o seu comando e a sua vontade, né? Ele é o feiticeiro, né? Ele que está comandando ali, e a equipe espiritual como se tivesse ali submetida aos caprichos dele. Né, então, é um dos grandes pontos ali, né, que a gente percebe quando o Kardec tem essa preocupação de dar essa diferença, de pontuar essa diferença, né, esse respeito, inclusive, que o espiritismo tem com os próprios espíritos, né, ou seja, com o próprio objeto de estudo dele. E o Allan Kardec vai falar também que muitas das coisas que eram também ditas como feitiçaria, eram já médiuns prontos que já praticavam, mesmo sem um conhecimento, logicamente que não tinha o espiritismo, né, sem esse conhecimento científico, mas eles já eram médiuns naturais. Então, eles já não tinha como impedir a manifestação mediúnica ali, só que eles, né, não estavam ali, vamos dizer assim, com um grande desconhecimento histórico e um desconhecimento científico do próprio objeto de estudo ali do trabalho dele. Ele não sabia que era médium, só que mesmo assim produzia o fenômeno mediúnico. Então, a própria história, né, foi carregando esses equívocos até chegar ao Allan Kardec, que percebeu isso e começou a limpar isso, né, e poder, logicamente, organizar, ou como a gente gosta de falar, codificar. Exatamente. Então, Allan Kardec vai dizer o seguinte, olha, os fenômenos ditos sobrenaturais sempre existiram. Só que até a ciência espírita, a gente chamava isso de fenômeno sobrenatural. O espiritismo vem romper tudo isso, né? Então, por isso que a gente fala, ele vem trazer um novo paradigma, ele vem trazer uma nova forma, ou uma nova epistemologia de pensar o espírito. Coisa que nem a magia, a bruxaria, a feitiçaria, como a gente quiser chamar,
Sempre colocaram isso como um suposto saber sobrenatural, né? Então, Allan Kardec, ele quer limpar o espiritismo de tudo isso, né? Colocando assim, não tem nada a ver com esse passado histórico, né? Que a gente deve respeito, né? Obviamente, a gente não muda o que aconteceu, só que não é a mesma coisa. Estamos falando aqui de um conhecimento científico. E como todo conhecimento científico, eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter um objeto de estudo, eu tenho um paradigma, eu tenho um método de trabalho, mesmo? E aí, ele, né, então, assim, a primeira premissa, né, que ele coloca ali para o cético, ele fala assim, olha, não vamos encarar o fenômeno mediúnico como algo de um poder mágico, como algo sobrenatural, porque não existe nada, tá, que possa estar além, né, das leis naturais. Né, o que é algo sobrenatural? É algo que rompe isso, né, que viria para romper algo que é natural. E se a gente for conceber isso, né, de forma epistemológica, filosófica e científica também, a gente, né, se a gente for, lembra, pegar a causa da causa da causa da causa e de todos esses atributos dessa força inteligente, aliás, dessa inteligência suprema, melhor dizendo, que é Deus, a gente vai dizer que existe uma força além dele, sobrenatural, né, quando a gente está agora botando no mesmo lugar as suas leis e o próprio Deus, e todos os seus atributos. Então, eu não posso conceber nada além disso. Se ele é a causa da causa, como o Allan Kardec já colocou isso desde a primeira parte do livro dos Espíritos, então, eu não posso admitir nada além dele. Então, não existe nada que seja sobrenatural. Então, por isso que o espiritismo, epistemologicamente, não pode trabalhar com essa palavra. Né? Então, não é uma coisa assim que a gente pode, que a gente só... não é uma coisa boba, entendeu? Se a gente admitir algo sobrenatural, a gente está admitindo que existe algo além de toda essa dinâmica que a lei de Deus, ou a lei divina, ou as leis naturais colocam para nós. Cai tudo por terra. Né? Então, a gente vai colocar isso, ou seja, que não existe nada, não existe o sobrenatural, de forma filosófica aqui, como um grande axioma. Ou seja, como aquilo que eu tenho como ponto de partida, e eu não vou duvidar. Né, de tudo isso, vamos colocar assim, dessa grande premissa, vai sair o quê? Outras ideias, mas que nenhuma ideia pode, o quê? Prejudicar essa premissa maior. Tá certo? Então, por isso que, quando ele vai definir o que é o fenômeno mediúnico, o que é o médium, o que é a mediunidade, ele não pode colocar essas palavras junto com a palavra sobrenatural. Então, por isso que ele fala, olha, quem trabalha com essa palavra e quem concebe assim é a feitiçaria, não a ciência espírita. Porque a ciência espírita vai trabalhar segundo leis específicas. E quem é que deu essas leis específicas? Quem é que criou? Deus. Exatamente. Então já diz tudo, né, Rogério? A gente não pode deixar que elas caiam por terra. Né? Então, são essas ideias gerais aqui que o Allan Kardec está trazendo para nós com esse diálogo, né, sobre a diferença de médium e feiticeiros. Na outra parte, né, quando ele vai falar sobre os tipos, né, os tipos de comunicações que a equipe espiritual coloca para nós, ele vai colocar por quê, né, o próprio cético, né, agora ele vai tentar pegar no pé, né, falando assim, mas então por que há tanta diversidade de comunicações? Né, por que é tanta diferença? O Allan Kardec vai colocar o seguinte, justamente porque existe uma evolução, uma escala espírita, uma escala espiritual, que diferencia esses espíritos, né, de acordo com a sua capacidade intelectual e moral. E as mensagens ou as manifestações mediúnicas vão corresponder, serão um espelho dessa natureza atual
né, melhor a palavra, né, desse estado moral intelectual atual daquele espírito comunicante. Né? Então, a gente, por exemplo, não pode esperar uma comunicação séria, né, uma comunicação que seja, que não seja falsa, né, porque eu posso ser um espírito inferior e simular uma comunicação séria. Eu posso, né, praticamente em uma atitude frívola. Isso eu posso fazer, eu posso ter um conhecimento, não ter uma moral elevada e tentar enganar aquela equipe espiritual, aquela equipe de encarnados, ao médium, ao grupo mediúnico. Só que eu vou deixar algum traço que vai dar essa denúncia, né? E como que a gente percebe isso? Volta naquilo que a graça colocou pra gente, só com estudo. Com a prática, né? Ou seja, não é só teórico, né? Lendo e lendo muitas comunicações, né? Por isso que o Allan Kardec fala sobre o livro dos médios, né? Ele teve essa preocupação de trazer esse instrumento para a gente, e de um nível prático. A gente só aprende a ser médium mesmo, ou a gente só aprende a avaliar as comunicações, a começar pelas comunicações que nós, né, a gente participa como médium, por exemplo, com a prática. Né, porque tem espíritos que a gente lê a comunicação, o Allan Kardec comenta isso, né, dá muitos exemplos, lê aqui aquela comunicação, a gente fala assim, nossa, não tem nada de errado aqui, tá perfeito. Mas vai ter alguma inverdade, alguma falsidade, ou vai ter, por exemplo, às vezes um espírito que ele vai deixar passar a vaidade dele ali, um espírito de luz, um espírito evoluído, ele não tem mais isso na sua natureza, então ele não vai transparecer isso, né, mas podemos, né, e o Allan Kardec fala, e muitas vezes a gente cai nessas armadilhas espirituais, e às vezes não é uma única pessoa não, às vezes um grupo inteiro, tá? Às vezes um espírito consegue enganar um grupo inteiro, infelizmente, por um tempo ali, né? Isso é perigoso, porque abre espaço até para alguns processos obsessivos, né? Tem grupos que todos ali passam por alguns processos obsessivos, todos juntos ao mesmo tempo, né? Às vezes não é só um colega, não é só uma pessoa, infelizmente, né? E como que a gente como que a gente vai conseguir separar isso? Tendo estudo aliado com a prática, com reflexão. Porque eu posso praticar e ficar naquela, né? Eu posso viver a experiência mediúnica e não refletir sobre aquilo, como qualquer coisa, né? Eu posso passar por qualquer experiência na minha vida e não refletir sobre isso. A mesma coisa acontece com o médium. Ele tem que estar o tempo todo, né? Eu gosto quando a Ivone fala assim, né? Ivone Amaral Pereira, né? A postura dela como médium, ela era totalmente vigilante nisso, né? Totalmente. Ao ponto que ela não relaxava, né? A preocupação que ela tinha né? Ou seja, ela já entendia isso muito bem, né? A preocupação que ela tinha de como que ela ia divulgar as comunicações densas, né? Densas que ela recebia, e ela se sentia, logicamente, responsável, porque o médium também é responsável, não é só o espírito, né? Se a gente não, né, se a gente não está lendo ali a mensagem, por exemplo, e a gente divulga aquele conteúdo de forma acrítica, né, a gente está passando para frente, a gente está concordando, muitas vezes, com aquele absurdo ali. Né, e colocando, lembra quando Kardec fala, e colocando o nome de espiritismo. E isso é um dos grandes problemas que a gente enfrenta até hoje. O Allan Kardec falou isso, mas a gente enfrenta até hoje, infelizmente. Hoje, a gente poderia até dizer até pior, né, porque os meios de comunicação, de como eu vou divulgar uma ideia, ficou muito fácil. Ficou muito fácil. Hoje, qualquer um, né, assim, pode, se ele quiser, entre aspas, escrever um livro, é só passar uma ideia. Tem pessoas, né, que escrevem um livro para mim, e eu vou confiar nisso, mas, né, ele não teve todo aquele estudo, toda aquela bagagem, por exemplo, né, é a mesma coisa. Se a gente for passar, às vezes, aquele espírito que veio, deu a mensagem, ele passou um conhecimento, mas é um conhecimento limitado.
né? Não é só porque veio, só porque ele não tem o corpo físico e ele agora se encontra somente como espírito ali, né? Não como alma encarnada, que ele é dono da verdade. Ele tem todas vamos colocar assim, as incapacidades que ele tinha quando estava aqui na Terra. Até porque a evolução que ele recebeu, né, depois que ele retornou à pátria espiritual, às vezes não deu tempo dele apreender tudo. Não deu tempo, né? Então, e ele veio com essa postura de agora que ele que é o dono, né, que ele sabe tudo, que é só porque ele é espírito ele pode revelar tudo, não dá, né? E por mais que ele seja humilde, por mais que ele reconheça isso, e por mais que ele fala, olha, eu estou aprendendo isso, agora eu tenho mais essas impressões, que ele não se coloca nesse comportamento de eu sei de tudo, mas sempre vai ser a visão dele. Sempre vai ser a visão dele. Então, ele vai estar limitado, inclusive, às suas impressões, inclusive no mundo espiritual. Né? Não é o perispírito ali que é o responsável, esse corpo fluídico que é responsável de apreensão e assimilações de tudo aquilo que a gente vive no mundo espiritual. Então, ele vai passar de acordo com as impressões dele. Como ele percebe o mundo espiritual. André Luiz, por exemplo, grandioso, maravilhoso, né? Só que é limitado. Ele é limitado e ele reconhece isso, né? Muitos somos nós espíritos que coloca ele como saber de tudo, mas não é. Ele mesmo fala do próprio limite que todos os espíritos, inclusive ele, passam, né, ao viver, ao sentir, ao aprender ali as questões, e ao passar. Então, assim, tudo que ele passou, você vê ali que é lógico, é uma verdade, mas são as impressões dele. São as impressões dele. Isso não desqualifica, não tira um mérito grande, né, como eu falei, ele é grandioso. Não desqualifica o André Luiz, por exemplo. Né? Mas... qual vai ser sempre o nosso norte de trabalho aqui? O Allan Kardec, né? Porque justamente pelo controle universal dos espíritos, né? Que a gente já comentou aqui, e que, né? Quando a gente aprende ali no ED também, né? Esse controle universal que o Allan Kardec desenvolveu junto com a equipe espiritual, mas a equipe espiritual que assistia o Allan Kardec era totalmente, o quê? Selecionada, né? Não era qualquer um, né? Era Sócrates, né? Para cima. O próprio Cristo, né? Então, não era qualquer espírito. E era o quê? Era um conjunto ali, né? De espíritos comandados pelo espírito da verdade. Ou seja, né, quem era o professor ali, quem era que revisava ali? O próprio Cristo. Jesus. Exatamente. Então, por exemplo, quando o André Luiz, por exemplo, traz algumas questões que entram em conflito, por exemplo, com aquilo que Allan Kardec colocou, não só nas obras ditas básicas, mas em todas as obras fundamentais, a gente vai ficar com quem? Com qual comunicação? Com as que Allan Kardec reuniu. Mas isso vai desqualificar o André Luiz? De forma alguma. De forma alguma. Né? O André Luiz, por exemplo, fala, né, acho que eu já comentei sobre o perispírito, falando que o perispírito, né, tem baço, tem órgãos, né, tem todas aquelas questões, mas a gente pega algum recorte, mas se a gente for ler, ele está ali aprendendo e ele está enxergando esses órgãos. É uma impressão dele, ele está enxergando, é uma impressão dele. Que tal que, olha o que o Allan Kardec coloca aqui para a gente, está limitado às questões físicas. Físicas não é só do corpo material, é do corpo espiritual dele, e que está de acordo com a evolução dele. Né? Agora, isso vai desqualificar toda a obra de forma alguma. De forma alguma. Mas, nesse ponto, a gente vai ficar com quem? Com Allan Kardec.
que faz muito mais sentido também, se a gente for pensar, né, quando a gente fala com Allan Kardec, e também com a lógica, né, e também com a lógica. Né? Então, é só um exemplo, né, mas só para a gente ver, né, que as comunicações, elas são o quê? Elas são um reflexo de tudo aquilo que aquele espírito conseguiu compreender e aprender até então. Né? Então, a gente então, assim, assim como nós sofremos os limites, eles também sofrem. Então, a primeira questão, né, isso, né, dei só um panorama geral para a gente agora aprofundar um pouquinho, né. O Allan Kardec, como nós, né, já comentamos aqui, então ele vai falar que essa questão da gente colocar tudo no mesmo grupo, os médiuns e aqueles, os mágicos, os feiticeiros, os bruxos, as palavras que a gente quiser encontrar aqui, tudo isso parte de uma confusão histórica, que colocava todo mundo, né, no mesmo grupo. Até porque não tinha, né, como separar. Lógico, a gente não tinha a gente não tinha o Allan Kardec ainda, né? Então a gente não tinha a ciência espírita para poder falar para a gente, né, o que era ser médio, o que era um médio de fato. Era tudo feiticeiro, era tudo bruxo. Aquele que se comunicava ou que via espíritos, né? Se não era bruxo, né? Ali perto da Idade Média, chegando na Idade Moderna, que é o que a gente vai estudar na semana que vem, né? Foi considerado louco, né? Ou seja, tudo por algumas questões históricas preconceituosas que colocava todo, que chamava tudo isso de quê? De sobrenatural. Né? Como a gente pode perceber, né? O Allan Kardec fala isso, outros autores que estudam epistemologia também falam isso, filósofos, né? Quando a gente normalmente, nós seres humanos, né? A gente tem a capacidade, ou às vezes a gente induz que algo é sobrenatural quando a gente desconhece as causas daquilo, né? Então, ou seja, então, em vez da gente ter a humildade de falar, eu não sei, é um fenômeno que eu não sei dizer o que é, não tenho instrumentos para poder pesquisar sobre isso, eu prefiro falar que isso é bruxaria e que isso é sobrenatural. Né? Então, ou que isso não seja importante para poder investigar. Que é mais ou menos aquele contexto que Allan Kardec vivenciou com as mesas girantes. Né? Quando os seus colegas ali, com exceção do Fortier, né, que já era um amigo ali fora da curva dele, que já estudava o Mesmer, né, e assim por diante, que começou a falar assim, não, deve ter alguma coisa aí, vamos estudar isso, né. E o Allan Kardec topou, depois também de muita resistência dele, né, mas outros colegas dele falaram assim, mas peraí, você vai estudar essa loucura de mesas falantes, de mesas girantes? Né, e que o Allan Kardec fala, se elas fossem só girantes, tudo bem, o problema é que elas começaram a falar, né, aí que chamou mais atenção ainda. Então, foi quando ele começou a perceber o quê? Que apesar de toda aquela brincadeira, de todo aquele temor, né, toda aquela a confusão que estava ali, era, na verdade, fruto de um grande desconhecimento, de uma grande confusão. A mesma questão quando a gente for analisar, né, a gente aplica essa mesma questão quando a gente vai analisar a história, né, de pessoas que foram ditas como encaradas, né, e queimadas também como feiticeiras e bruxas, mas eram nada mais, nada menos do que médiums. Né, que tinham essa capacidade de perceber de uma forma mais ostensiva essa dinâmica desses dois mundos, né, que eram, né, elas, né, eram consideradas, né, que elas tinham um poder sobrenatural em suas mãos, em sua visão, enfim. E muitos, né, a Allan Kardec vai dizer também, tem também aqueles que se valiam disso, né? Teve aqueles que não sabiam o que era isso, que foram acusados, que perderam as suas vidas, que foram perseguidos, mas tinham aqueles que também se aproveitam disso, querem ser feiticeiros, querem, né? Eles gostam disso e querem tirar até uma vantagem econômica disso, querem impressionar o público.
né? Então, eles vão se valer disso também, manipulam algumas situações, né? Já encaminhando aí para atitudes não muito éticas, assim, e que eles, o Allan Kardec fala, é lógico que tem intervenção espiritual ali, os espíritos afins se aproximam desses, entre aspas, médiuns, mas acontece que o médium ali, ou o feiticeiro ali, ele não tem a boa intenção, né? Ele não quer trabalhar a mediunidade de forma séria. Não, ele quer impressionar o público, né? E ele começa a acreditar, ele entra numa falácia também, que ele começa a acreditar que o espírito pode estar sob a sua vontade, né? Que ele vai dar um show agora, então agora o espírito tem que aparecer. Que é, né, as pessoas compraram o ingresso para poder ver esse fenômeno sobrenatural, ele tem que estar aqui no horário que eu quiser, que no horário que eu evocar, ele tem que atender o telefone. Né? Então, então, e eles começaram a acreditar nisso, por falta de estudo, obviamente, né? E a sua vaidade também o impediam deles irem para um caminho mais sério. Então, aí como a equipe espiritual, né, os espíritos nem sempre, ou quase, né, como eu falei, quase sempre não estão à nossa vontade o tempo todo, aí ele não conseguia fazer o fenômeno que ele fazia, produzir o fenômeno. Quantas mesas girantes, entre aspas falantes, também eram falsas? Né? Era golpe, era uma fraude. É a mesma coisa. Então, eles começam também, além disso, como, né, tem aqueles que vão piorar a discussão, vão piorar essa confusão aqui, enganando. Né? Só que muitas vezes a gente não tem o cuidado, né, de poder separar, como Allan Kardec fez. Não, esse aqui são médios mesmo, esse aqui acham que são médios, esse aqui já são mentirosos, né? Então, quando Allan Kardec fala, olha, vamos separar, né? Temos uma história confusa aí, então, que exige, né, da nossa postura que a gente separe, né? Porque há grupos diferentes aí, mas não é tudo a mesma coisa. Né? Então, por isso que ele coloca, olha, né, o Allan Kardec coloca, né, ao cético aqui, ele fala que o espiritismo não é mais uma prática de magia, ou de bruxaria, ou de algo ligado ao sobrenatural. Pelo contrário, ele veio justamente, né, com essa questão com uma abordagem totalmente diferente, então ele veio como uma ciência, não como algo sobrenatural, e veio trazer, né, mostrar para a gente que o mundo invisível, esse mundo espiritual, está mais próximo a nós do que a gente imagina, e que esse intercâmbio, que vamos chamar de mediunidade, é extremamente comum, está nas leis divinas, não é nada sobrenatural. Não tem mistério nenhum, não tem mágica nenhum. Né? A gente não precisa de velas, de talismãs, de amuletos, não precisa nascer uma pessoa específica, né? Vai nascer um mago, vai nascer um feiticeiro, né? E isso pertence só a algumas pessoas têm esse dom, né? É muito complicado, né? Então, o Allan Kardec fala assim, não tem nada a ver isso. O fenômeno espiritual, o fenômeno mediúnico, todo mundo tem. Alguns têm de forma mais ostensiva, outros nem tanto. Outros dão mais atenção para isso, outros nem tanto. Mas todos nós temos a capacidade do quê? De intervir com o mundo espiritual. E eles também. É um intercâmbio. Eles também intervêm e a gente também interfere ali, neles também. Lembra? Por campos mentais, né? Por sintonias vibratórias. Senão, a gente não teria, né? Se isso não fosse possível fluidicamente, nós não teríamos nem o fenômeno do passe, nem o fenômeno, né? Não poderia se comunicar com eles. Né? Então, justamente porque somos seres que a gente se comunica através do pensamento, atuamos no perispírito do outro, no espírito do outro, e eles em nós através do pensamento, que se materializa. Então, é por isso que isso, né, que dá suporte ao fenômeno mediúnico, é tudo explicado por leis. Nada é sobrenatural. A própria ciência espírita explica isso. Isso que o Allan Kardec quer dizer ao cético, né?
Então, ele está falando assim, não, é possível, sim, fazer ciência do mundo invisível, justamente porque a gente consegue explicar todos esses fenômenos. Não tem nada a ver de bruxaria, né? É pura ciência aqui. E como, né, então o que ele quer dizer aqui? Então, ele salvou, vamos colocar assim, os fenômenos mediúnicos, né, ele retirou todo o caráter milagroso, sobrenatural, né, que é o que alguns críticos vão falar, por isso que o espiritismo ficou sem graça, né, porque ele perdeu, né, não, ele ficou sem graça, não, ele salvou, na verdade, senão a gente não estaria como centros espíritas, seria centros de feitiçarias, né? A gente ainda estaria nessa, infelizmente, né, o fenômeno mediúnico estaria ainda muito solto e confuso ainda, se não fosse o projeto Allan Kardec, né, não só o homem, não só o professor Rivai, né, mas o Allan Kardec como um todo. Né? Então, é isso que ele quis dizer. Então, o espiritismo veio salvar isso, né? E como a gente compreende a mediunidade, né, como efeito de ciência, em como algo que é natural, isso muda toda a postura que os médios e os espíritas como um todo têm que ter em função, né, diante do fenômeno ou de qualquer fenômeno mediúnico, né, seja ele intelectual, físico, isso pouco importa, né, então qualquer fenômeno, isso muda a nossa postura de encarar a realidade. E qual é? E quando a gente está falando nessa realidade, a gente está falando de uma realidade dupla, né, a material e a eterna, ao mundo dos espíritos. Então, assim, só essa postura, que não é só qualquer coisa, já muda e já nos separa daquilo que, né, o Allan Kardec está debatendo aqui com o cético, chamando de feitiçaria. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de trazer? Alguma pergunta? Vou passar aqui um pouco, então. Né? Então, o Allan Kardec, o que ele faz? Ele explica todos os fenômenos espíritas ou espirituais, de forma, ou seja, como que ele explica? Através das próprias leis espirituais. Então, não tem nada, ou seja, nada que pode fugir de uma explicação racional, que era isso que esses fenômenos estavam precisando. Não tinha antes nenhuma explicação científica para esses fenômenos. Eram todos ditos do mistério. São mistérios da fé, ou são milagres, ou seja, né, não tinha nada que desse para eles um status de ciência até então. Então, por isso que era tudo colocado ali, né, sobrenatural. Isso é tão importante, né, tanto que o Allan Kardec reserva, né, um dos primeiros capítulos da primeira parte do livro dos Médios, né, colocando, né, do sobrenatural. Ele já começa, o espiritismo não é sobrenatural. E ele explica toda essa questão, né, de por que a gente, né, o que a gente está debatendo aqui, por que a gente não pode considerar, né, ele já assevera para isso, né, que os fenômenos espíritas não são sobrenaturais. E os médiuns, em consequência, tá, não são pessoas especiais. Apesar de ter ali depois, na segunda parte, a expressão médiuns especiais, mas não é nesse sentido. Ele está falando assim, são médiuns especiais, são médiuns que possuem algumas qualidades e aptidões mediúnicas muito específicas para música, para pintura, um outro conceito aqui, um outro significado aqui para a palavra especial. Tá? Quando Allan Kardec fala que não existe médios especiais, são dotados de poderes especiais, tá? Ele está falando que todos nós somos médios. E isso reflete, se a gente for, né, aprofundar essa questão, isso reflete muito no nosso fazer espírita, né, o movimento, o dia a dia da nossa casa espírita, que nós, querendo ou não,
a gente tem uma tendência, né, de selecionar alguns médiuns e colocar eles como seres especiais. Não estou falando aqui do homem, não estou falando da evolução espiritual deles, estou falando do fenômeno mediúnico. Eles, enquanto médios em si, eles têm a mesma capacidade, né? Eles são médios justamente por uma questão de lei natural, não porque eles são especiais. Agora, o compromisso mediúnico deles é diferente. Aí entra no campo moral. Aí é totalmente diferente. Né? Se a gente for pegar um médium, por exemplo, o Chico Xavier, né? O compromisso mediúnico dele, o homem, o espírito que ele estava encarnado como o homem Francisco, tá? Aí sim, a gente, né, vamos colocar ele como um grande espírito, que por acaso veio com um compromisso mediúnico, como, né, ele já tinha esse conhecimento e ele, né, tinha a faculdade mediúnica a serviço do próximo. E veio dotado de muitas aptidões mediúnicas que foi, né, trabalhadas ao longo, né, tem hipóteses, né, de várias reencarnações, inclusive como médium. Ele foi o quê? Ele foi se aperfeiçoando, né, enquanto médium. Mas a gente não pode olhar para o Chico como um Deus, por exemplo, como algo sobrenatural, vocês entendem? E que muitas vezes a gente faz isso. Eu não posso, por exemplo, pegar a comunicação, então só porque essa comunicação veio através do Chico, é o André Luiz que falou, então está falado. Não posso fazer isso, né? Nem o André Luiz e nem o Chico são deuses. Eles também são limitados às suas evoluções. Obviamente, né, vou falar só por mim, muito maiores que a minha, claro, mas eles também são limitados. Então por isso, e o Chico, né, ele, apesar dele ser dotado de várias aptidões mediúnicas, inclusive algumas até raras, e isso não quer dizer que ninguém mais pode ser médium, ou até mesmo tão bom quanto, não é mesmo? O próprio Chico, né, quando foi conhecer o Peixotinho, o médio, aliás, Peixotinho já é o maior médio de efeito físico do mundo, né? Foi considerado, né? O Chico falou assim, nossa, ai que me dera se eu fosse que nem o Peixotinho. Ele não conseguia fazer o que o Peixotinho fazia. Porque não era próprio do corpo dele, ele não estava programado para isso. Né? E ele, logicamente, foi humilde o suficiente, ele foi lá, inclusive, ajudar o Peixotinho, aprender com o Peixotinho. Parece o Chico bem novo, inclusive, ali. Tem fotos pela internet, né? O Chico junto com o Peixotinho. O Chico não conseguia. Agora, o Chico conseguia? Ele também tinha essa questão dos efeitos físicos? Tinha. Mas nenhum médio até então era como o Peixotinho. Então, porque o Peixotinho tinha essa mediunidade especial. Não que ele era mais especial que o Chico. Não posso falar que ele era mais especial que o Chico. E nem que o Chico era mais especial que o Peixotinho. Né? Então, senão a gente vai voltar naquele comportamento que o Kardec está falando aqui, olha, é natural, todo mundo pode ser médium, todo mundo pode desenvolver. Agora, vai ter aqueles que não vão vir com esse compromisso. E que se eu não venho com esse compromisso, o meu corpo físico, né, ele não vai expressar, porque o meu perispírito, o meu espírito não está formatado ainda para isso. Então, ele não vai vir pronto para a prática, né, para poder viver a mediunidade como um todo. E para algumas pessoas, né, se a gente for aprofundar esse tema, né, para algumas pessoas é até perigoso eu submeter essa pessoa a testes mediúnicos, por exemplo. É perigoso. Tem pessoas que não vieram com esse compromisso, e nem por isso são menores do que aquelas que vieram. Né? Então, o que a gente quer dizer aqui? A gente quer tirar essa parte do poder mágico, daquilo que é especial, só por ser médium. Tá? E normalmente a gente, de forma inconsciente, a gente faz isso, né? No nosso meio espírita. A gente coloca, né? Não, médium mesmo só pode ser Chico, médium mesmo só pode ser Divaldo,
Os outros até desconfio, né? Como se, não, é que eles têm um compromisso mediúnico violento. Mas não quer dizer que todos nós não possamos ser médiums também. Tá? Depois, né, ó, aqui com Allan Kardec, aquilo que a Graça colocou para nós também, né, que ele traz, né, quanto mais estudo, né, a gente vai perseguindo esse, como que Allan Kardec colocou esse material, esse objeto de estudo, né, de como que ele elaborou, qual é a postura que nós temos que ter diante de toda essa pesquisa, isso tudo, a gente vai vendo, né, que essas questões vão caindo por terra. A gente vai vendo que realmente o Allan Kardec ele tinha razão, né? Quando ele fala que é tudo que é tudo ditado ali por leis naturais, por leis divinas, mas que algumas pessoas, justamente, que a gente acabou de falar, né, justamente só por ter algumas mediunidades mais especiais do que outras, por exemplo, os médios de cura, o próprio Allan Kardec fala, a mediunidade de cura é uma mediunidade extremamente rara. E que nem sempre, né, a história pode aí nos dizer, nem comprovar, né, nem sempre está de acordo com a evolução espiritual daquele médium que veio formatado para tal serviço. Tá certo? Porque ele pode sair do caminho. E mesmo assim, né, e mesmo assim, ele não, isso, não posso colocar ele como algo sobrenatural e especial, com poder a mais. Não, ele é formatado, ele veio com esse compromisso, né, como até mesmo com uma certa oportunidade de evolução para ele mesmo, para ele poder, né, imagina, exercer essa faculdade mediúnica de cura, né, de se colocar a serviço do próximo, né, imagina se você seguir isso de uma forma correta, numa linha reta, imagina quanta evolução que a gente vai ganhar, né, com isso, e aprendizado, tanto moral, né, enfim, ainda mais moral, né, então, tudo isso é explicado por leis naturais, mas isso não quer dizer que ele seja um ser criado por Deus à parte, né, e com esse poder mágico, né? Então, o estudo afasta, né, faz com que vai retirando das nossas vistas, dessa catarata que nós temos, né, e vai tirando esse sentido milagroso e sobrenatural de todos os fenômenos mediúnicos, né? Ou seja, como que a gente consegue isso, né? Ou seja, a gente não está negando, Allan Kardec não está negando o fenômeno mediúnico, pelo contrário, ele está explicando. Né, ele veio com a proposta de dar uma epistemologia mesmo, ele está explicando que é possível sim fazer o conhecimento, é possível sim produzir ciência do conhecimento espírita, porém tem que ter regras, né? E tem que partir de alguns pontos, vamos colocar assim, de alguns pontos máximos, né, como a gente colocou. Então, a primeira coisa é retirar das nossas vistas e do nosso coração essa ideia de sobrenatural. Alguma questão, pessoal? Vocês estão muito quietinhos. Graça, quer comentar alguma coisa? Então, você sabe, você falando aí, Carol, o que eu lembrei sobre a questão da mediunidade, do médium, é justamente da Ivone, né, do Amaral Pereira, que ela, através dessa última, pelo menos a última que eu sei, né, que nós sabemos, encarnação dela, ela conseguiu superar o entrave, né, que foram várias encarnações dela com relação ao suicídio, né, exercendo justamente a mediunidade dela do jeito que ela fez. Então, o compromisso que ela teve e como ela, né, conseguiu fazer isso tudo ao longo, acho que de mais de 80 anos que ela viveu aqui, e ela, então, conseguiu superar, né, essa dificuldade que ela teve durante muitas encarnações. Então, a gente sabe que o médium, ele traz mesmo essa possibilidade, através do trabalho dele, principalmente o médium ostensivo, né, que é aquele que
vamos dizer assim, tem essa faculdade mais explícita e às vezes traz até dificuldades para a própria vida dele, até ele compreender como trabalhar com ela e como fazer dela um instrumento de caridade mesmo para consigo mesmo, né, e com aqueles a quem ele atende. Então, é muito importante mesmo a gente buscar esse conhecimento. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas a gente exerce ali uma mediunidade, né, através do passe, do Claro. atendimento fraterno, e ali também no trabalho mediúnico, fazendo aquilo que dá para nós fazermos, né, que a gente vai ali oferecer a nossa parte. Então, Sim. e o conhecimento e o estudo como, olha, importantíssimos, porque quando você fala aí da questão histórica, né, de tantos que foram considerados feiticeiros, olha quanto sofrimento essas pessoas viveram, justamente porque não havia conhecimento a respeito e muito preconceito, né? Exatamente. Olha, a partir de Se a gente Kardec, sofre até hoje, imagina naquela época. imagina, O então sofrimento Kardec que era, né? foi assim, uma guinada, né, Foi. olha, assim, da gente, né, ele veio preparado, né, Ana, e a gente agradecer muito a ele por todo esse esforço, por tudo que ele enfrentou para trazer esse conhecimento, né, lógico, não foi ele sozinho, mas ele foi a ponta de lança, vamos dizer assim, Sim, esse sim. Não, ele é fundamental, né? fundamental, sim. Fundamental. Se não fosse esse homem, né, nós não estaríamos aqui. Né? Então, Sim, felizmente, né, por isso a gente tem que até que agradecer, né? muito, Eu faço nossa, no Evangelho, né, nas minhas muito, orações, falo obrigado, Kardec, porque muito, sempre quanto agradecer, isso é importante muita para nós. admiração, né? Exatamente. A gente tem que agradecer mesmo. Né, porque ele retirou, né? Ele retirou, aquela ideia iluminista mesmo, ele trouxe as luzes, né, para algo que estava nas sombras, né? E trazendo muito sofrimento, realmente. Quantas pessoas perderam a vida, né? Foram para a fogueira mesmo e outras formas de dominação pelo corpo, a tortura, só por serem médios. Só por serem esses médios ostensivos. Então, nem sempre, até hoje, né? Não é fácil você ser um médio ostensivo, né? Até hoje, mas já teve, né? O fogo foi pior, né? O fogo foi pior, exatamente. E a Ivone, né? Como você comentou, a Ivone assim, é admirável, né? Tô aqui ao lado do Chico, considerada a segunda maior médium, né? Do mundo, já do mundo, né? Os dois daqui da nossa terrinha. E aí a gente vê, né, a doação que ela teve, né, da própria dor dela, né? O sofrimento que ela trazia, essa dificuldade que ela trazia, como ela foi preparada para isso, ela conseguiu se transformar através, né, é linda a história dela, muito linda. Pode falar, Angélica. Oi, eu tô com uma dúvida. Me ocorreu aqui algumas assim, situações existem que a gente pode estar identificando se tem uma missão, se existe alguma responsabilidade de exercer a mediunidade de uma maneira mais ostensiva, porque o que eu percebo assim é comum a pessoa começar a ter alguma sensibilidade, quando ela começa a aflorar, a pessoa fica com medo, reza, pede para sumir, e eu já vi assim de alguns amigos também, que às vezes nem são espíritas, ficam assustados, rezam para sumir e aquilo é reprimido. Em algum momento da vida isso pode aflorar novamente, porque aquilo lá é uma responsabilidade, é uma missão que já foi combinada antes da vinda, então de alguma forma Deus prepara, né, os espíritos para que isso aconteça de uma maneira às vezes mais suave, mas que realmente aconteça para não ficar a missão pendente, ou nem sempre, de repente, tem que encarnar de novo para daí cumprir essa missão. Essa é uma pergunta. E a outra é assim, como você tem todos esses estudos, né, na área de psicologia, muitas vezes também essas sensibilidades que vão aflorando, elas são, às vezes, confundidas, eu percebo, com algo que na psicologia fala de arquétipo, esse inconsciente coletivo, por exemplo, de estar no escuro e lembrar o momento da caverna, de momentos que as pessoas, né, no passado, os ancestrais estavam vulneráveis. Essa situação, por exemplo, de estar no escuro e sentir medo,
pode ser só algo relacionado ao lado psicológico, ou geralmente tem uma relação também com o lado espiritual, que está sendo percebido algum espírito, alguma entidade ruim por perto, que a pessoa já tem aquela abertura de comunicação. Seriam as duas dúvidas que eu tenho. São duas dúvidas que dão 2 seminários, né, Angélica? Não, mas assim, excelentes, excelentes. A primeira pergunta, Angélica, quando o próprio Cristo, né, depois o Allan Kardec colocou isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar do homem de bem, lá no Evangelho. Ele vai falar que o homem de bem tem missões. Todos nós temos uma missão aqui na Terra, ou no mundo material, tá? Todos nós, a gente reencarna aqui com uma missão. Que a gente normalmente tem a impressão que missão são os grandes missionários, Cristo, Chico Xavier, né? Mas todos nós temos várias missões. Temos missões para com a nossa família, para com o nosso trabalho, temos missões na fé que a gente professa, missões conosco mesmo, né, com o próximo, ou seja, o homem de bem é aquele que reconhece isso, que equilibra isso tudo, e se coloca também a serviço do próximo. E se ele vem, e se esse homem de bem também for médium, e qual seria o compromisso ético ali que o Allan Kardec coloca, né? Primeiro, como a Graça colocou para a gente, estudar. Ele tem que estudar. Ele pode ter uma pequena missão, né? Ele só é um médium que vai uma vez por semana lá no seu grupo mediúnico. Ele não é um Chico Xavier que vai trazer caravanas, que vai marcar o mundo. Isso foi uma questão do Chico, tá? Ou de qualquer outro que eles quiserem colocar como exemplo. Mas aquele colega, né, que não é famoso, mas que se ele estiver cumprindo, né, vamos colocar assim, as normas éticas com ele mesmo, para com Deus e para com o próximo, ele está cumprindo a missão dele. Aí você falou, mas é difícil? É difícil. Né? Então, por exemplo, todo mundo quer ser um Chico Xavier. Claro, ele é um exemplo, todo mundo quer. Mas ninguém quer passar pelas dores que ele passou. Porque ter a mediunidade, ele mesmo não queria, muitas vezes, né? Ter esse compromisso mediúnico, então, assim, quando vem com esse compromisso mediúnico muito grandioso, você vê, ele é jogado ele quase que a vida vai, entre aspas, escolhendo ali por ele, entendeu? Ele vai sendo caminhado e vai sendo, ele é empurrado a esse fenômeno, a esse conjunto de fenômenos. Só que, por exemplo, eles também têm conflitos, eles também recebem apoio, né? Então, assim, ninguém, a gente não quer perseguir esse caminho, esse caminho de dor, né? Então, assim, essa dor que eles passam é também uma dor evolução. É uma dor que faz com que ele, que faz com que ele sempre se mantenha no caminho reto, né? Não é à toa que tem os mentores ali daquela missão, né? Então, assim, o Emmanuel não era só o mentor do homem Chico Xavier, era mentor da missão dele. O Chico Xavier, por exemplo, né, logo quando ele começou a ser o Chico Xavier, muito ali aos 15, aos 17 anos, na verdade, quando ele recebe a carta, né, da mãe dele, é uma carta, assim, que é um puxão de orelha. A mãe dele fala, olha, vê se agora você cumpre a missão mediúnica de forma correta. Então, dá a entender que esse espírito que hoje, né, que um dia aqui na Terra foi o Chico Xavier, mas que teve um passado aí, né, como a Ivone também teve, como a Graça colocou aqui para nós, que nem sempre foi tão bonitinho assim. Então, isso é uma construção espiritual, né? Ele estava pronto para receber aquela missão. E ele foi, né, e, logicamente, ele tirou nem nota 10, foi nota 1000, né, que ele tirou, né? Ele conseguiu cumprir. Mas olha quantas dores, olha quantos sofrimentos, inclusive no seu corpo físico, né? Então, ele sabia já da importância, né, de passar
por essa dor. Então, normalmente, os médios que têm tem uma mediunidade muito ostensiva, eles sofrem, justamente porque no início a gente não tem tanto conhecimento, né? A gente não tem tanto conhecimento assim. Só que a gente precisa ter apoio. Aí a gente volta para a casa espírita. A gente precisa ter apoio. Os grupos, os cursos precisam ser formatados para ter supervisores mediúnicos. Isso não sou eu que estou falando, não, tá? Allan Kardec fala disso. Então, os médios precisam ser acompanhados, supervisionados, justamente porque dá ansiedade, dá o medo. É muito pouco tempo, 2 anos é muito pouco tempo, até para aquele que já nasceu médium, né, entende-se assim como aquele que a mediunidade é ostensiva desde muito cedo, ele não sabe lidar com isso. Não é, você fala, que deve ser mais fácil para ele porque ele já conhece. Não, ele é um conhecimento desconhecido. Ele não sabe lidar com isso. Ainda mais se ele não nasceu numa família espírita que já cuidava dele, né? Por isso que um dos temas que a gente estuda, né, aqui no meio espírita é a mediunidade nas crianças, como lidar com isso, como os pais lidam com isso. Então, assim, quando já nasce num berço espírita, talvez fique mais fácil o manejo. Mas isso não quer dizer que ele não tem um certo sofrimento. Ele passa por não, eu não quero ser médium, eu não aceito ser médium, ele nega. Então, assim, passa por tudo isso. Só que ele precisa ser amparado dentro da casa espírita. Ele precisa entender que isso é uma questão natural e que ele vai ter o controle, né? Que aí já inicia aí a faculdade mediúnica. A educação mediúnica. Então, ele tem que ter o controle. Só que ele precisa, né, ser acolhido. Ele precisa ser supervisionado o tempo todo. Eu não posso, em 2 anos, isso particularmente eu não concordo, não posso, em 2 anos, botar essa pessoa no grupo mediúnico. É lógico que ele não vai dar conta. Não vai dar conta. Só porque ele enxerga, só porque ele sente, porque ele, né, sente o cheiro, ele percebe, e ele muitas vezes isso pode levar ele a uma alucinação. Aí entra, né, já puxando a sua segunda questão. Lembra quando falamos dos fenômenos anímicos? Né, apesar do Allan Kardec não ter se utilizado dessa expressão, então ele pegou, como ele bebeu do Mesmer, né, então como ele pega essa questão de emancipação da alma, ou seja, há algo que nos atravessa, há algo que não é só do corpo físico, então assim, há algo emocional, né, então o Allan Kardec já começa a admitir isso, apesar que ele não deu um nome específico, chamou isso de manifestações da emancipação da alma. Só que isso, aí depois veio outros autores, né, a gente vai trabalhar com o termo, pelo menos no meio espírita, com o termo anímico, e aí o que acontece, né? Que os médiuns, né, a casa espírita deveria explorar mais esse assunto, porque os médiuns precisam se conhecer. A gente precisa explorar essas nossas questões anímicas, né, ou como né, você falou, a psicologia, né, vou puxar mais para a psicanálise, o nosso inconsciente está agindo ali, né, então, assim, só que se a gente for colocar o nosso inconsciente com uma leitura espírita, eu vou estar trazendo aí, né, histórias, inscrições nesse inconsciente aí de várias vidas, e é lógico que isso vai aparecer na mesa mediúnica ainda mais acentuado para aquele médium que não está preparado. Então, um médium que se autoconhece, um médium que faz uma análise, um médium que tem isso na casa espírita, ele vai ficar um instrumento melhor. Ele vai ficar um instrumento melhor. Né? A gente não pode, às vezes, querer ter o mesmo trajeto de um espírito como Chico Xavier, que percorreu muitas, né, bateu a cabeça, sofreu muito, e continuou sofrendo como Chico. Olha, já era um espírito né, um espírito evoluído.
né? Agora, quem chega ali na casa espírita, a gente não tem ali como medir, né? Não tem um aparelhinho, esse aqui é evoluído, esse aqui não é, não tem, né? Um código de barra ali que a gente traz no mundo espiritual, isso não existe. Então, então a gente está mais ou menos numa mesma evolução. Então, o que deveria, aquele que trabalha com as questões mediúnicas, deveriam estudar essas outras ciências. Ou pelo menos tem, né, conhecimentos, a gente tem, são ciências que, por a gente fala, às vezes dá para fazer esse diálogo, mas eu preciso dominar as duas, né, então, quando a gente está falando de conhecimentos anímicos, são esses medos, o medo do escuro, o medo daqui, né, tudo aquilo vem, os traumas, a gente pode trazer traumas de outras vidas, e que ainda sabe que é um passado que não passou. Não, ela não está claro na nossa cabeça. Ela não está clara na nossa cabeça, mas ela persiste. E aí vem na mesa mediúnica, vem um espírito que que traz algumas questões semelhantes ou que nos toca, a gente confunde tudo. Confunde tudo. Não é que não houve ali a comunicação mediúnica, mas eu coloquei mais a minha inscrição, mais a parte anímica, do que o médium, do que a fala do espírito em si. Agora, se eu me conheço, né, e eu preciso do outro nesse processo, porque não há um autoconhecimento sem uma ajuda, como se autoajuda, não tem como, né, eu preciso do outro. Né, o tempo todo a gente está ali em contato com o outro, né, então se eu não me conheço nesse sentido, eu posso muito bem levar isso para a mesa mediúnica, sim. Não é, né, que é aquilo que eu falei quando o André Luiz estava na mesa mediúnica, né, o André Luiz aprendendo, visitou muitas mesas mediúnicas aqui na Terra, e o irmão, né, o irmão Alexandre falou assim para ele, olha, aquela médium está fazendo um mergulho interior. Quando ele estava explicando o animismo, né? É ela que está precisando do atendimento. Ela está pegando questões de outras vidas. Né? Então, assim, acontece que a casa espírita não quer se atentar para né, enfim, falta estudo ainda nessa área. Não quer se atentar. E muitas vezes o orgulho do médium faz isso. Não. Quando eu sento ali, eu me coloco a serviço do espírito, me deixo de lado, é só o espírito que fala. Mas aí você vai observar a comunicação daquele colega, é tudo igual. É ele falando, muitas vezes é ele falando. Só que isso vai acontecer, a gente não pode ter medo desse impasse. Isso vai acontecer. Não tem como. Só que a gente precisa de um supervisor, né, que tenha esse contato ético com a gente e que nos oriente. Sabe como fosse um anjo da guarda ali? Né? Só que esse supervisor tem que ter um conhecimento técnico e que saiba fazer o diálogo com muitas áreas do conhecimento. Pode falar, Malice. Eu procurei a mãozinha, eu não achei. Pode levantar. Eu levantei a mão mesmo. Nós, no Mediúnico de Porto Alegre, eu frequento lá, eu estou lá faz 25 anos, né? A gente tem, a gente estuda da federação MEP, né? MEP 1 e MEP 2. E aí, depois a gente estuda ele aprofundado. MEP 1, MEP 2 aprofundado, um ano outro. E depois repete de novo para depois ir para o mediúnico, depois que estuda tudo. Mas a gente tem avaliação a cada 60 dias. A gente tem a avaliação do grupo. No final, também a gente fala, né? Cada um fala o que achou, mas assim, bem rápido. E nos 10 minutinhos. E de cada 60 dias não tem mediúnico. A gente senta, faz as orações e a avaliação. Falou, a gente estudou muito, eu estudei muito lá com eles, nós estudamos lá, esse que você falou, animismo de vidas passadas. Né? Que às vezes um sonho ruim, no aprofundado do MEP 2 foi que a gente estudou.
a gente rever aquelas questões que não ficaram resolvidas. Então, volta o animismo, porque eu tinha uma impressão que o animismo era assim, é eu pensando, eu que vou pôr ali. Não, é um animismo de vidas passadas. Isso. Então, para não se preocupar, porque às vezes eu tinha medo de falar alguma coisa, né, ele falava, não, pode falar. Tem o animismo de vidas passadas, tem os sonhos também, né, nós estudamos no MAP 2 aprofundado, que os sonhos também pode ser algumas revelações de vidas passadas que o espírito não consegue ainda se desprender e Sonhos vem à anímicos. tona. Isso E eu, mesmo. e eu sempre achava que era coisa ruim que ia acontecer quando eu sonhava ruim. Não, nem sempre, né? Nem sempre. Então, é um passado, né? Que como a gente estava falando, que ainda tem memória, né? Então, isso é tão importante, ou seja, a psicanálise e o espiritismo, eles estão falando praticamente a mesma coisa, lógico, a partir de paradigmas diferentes, mas o ser humano é o mesmo ali, né? Logicamente, nunca vai admitir a questão espiritual, mas se a gente fizer essa interface, a gente vai ver que tanto para um quanto para o outro, nós temos as questões anímicas e que elas estão falando o tempo todo. Então, por exemplo, não tem como eu ir para a mesa mediúnica e desligar o meu inconsciente, desligar a minha parte anímica, isso não existe. Agora, se eu me coloco nesse compromisso de ser intermédio do mundo espiritual, eu preciso, logicamente, tentar ter um controle disso. Não me deixar ter um domínio. E muitas vezes, tá? E muitas vezes, como que eu consigo isso? Estudando, logicamente, né, tendo ali, né, a prática na casa espírita, porque a casa espírita não é só grupo mediúnico, né, eu tenho que tomar passe, eu tenho que fazer outros serviços, ajudar o próximo, né, tá o tempo todo ali enchendo o saco do nosso anjo da guarda, né, e também cuidar dessa nossa parte psíquica, porque querendo ou não, tem muitas pessoas que chegam e conversam comigo, nossa, eu sou médium, mas eu tô com isso, eu tô com aquilo, e é perceptível que não é o espírito falando, é o próprio médium falando. É o próprio médium falando. Então, assim, a gente tem que se cuidar primeiro. E se cuidar é também cuidar dessa parte psíquica, né? E é muito interessante esse estudo dessa interface dessas duas ciências. Pode falar, Valério. Ana, primeiro só um comentário sobre o que a Marli estava falando. Mesmo que seja um animismo, seja uma exposição própria, né, de encarnações passadas, é uma coisa que tem que ser tratada, que tem que ser resolvida, né, para continuar o trabalho dele da melhor forma, é uma evolução para ele também, né, que eu acho que é um dos objetivos dele ter vindo como um médium ostensivo. Exatamente. Mas o que eu queria perguntar mesmo é com relação ao que a Angélica comentou, daquelas pessoas que têm essa mediunidade ostensiva, mas elas não têm qualquer informação do espiritismo. Então, a espiritualidade, se é uma coisa que ela realmente precisa cumprir nessa encarnação, vai acabar direcionando ela de alguma forma para que chegue num estudo, numa casa espírita ou em algum outro local que ela possa estudar. Isso. Que ela encontra, né, assim, a gente não está em desamparo, né? Uhum. Então, tem pessoas, assim, né, que eu vejo que estão até em outras, entre aspas, igrejas, que a gente fala, não, essa pessoa é médium, mas ela está com um trabalho, logicamente, vai dando nome a outras, né, as mesmas situações, mas interpreta de uma outra forma, do ponto mais do milagre, né? Daquilo que não é daquilo que é produzido, mas é daquilo que é revelado, né? Enfim, não importa, mas ela encontrou ali uma razão, encontrou ali um controle e uma forma de doar essa energia, né? De praticar essa mediunidade, mesmo não dando nome a isso.
E muitos daqueles que não encontram, terminam batendo lá na casa espírita, hoje em dia, né? É porque mesmo que ela vá para nem você falou, para uma outra igreja, né, entre aspas, se ela estiver fazendo um trabalho de caridade, ela está cumprindo com a missão dela, né? Agora, o problema, eu vejo, é o livre-arbítrio dela realmente, como a Angélica falou, fugir de toda forma e não quiser trabalhar nisso, né? Aí vai ser pode até virar um caso de como é que chama? Que possa ser julgado como uma esquizofrenia, alguma coisa assim, né? Sim. E muitas vezes ela já tem vamos colocar assim, ela enquanto espírito, né? Ela também pode ser, entre aspas, uma psicótica, né? Como você falou, e mesmo assim ter esse canal aberto aos espíritos, e normalmente eles têm. Por mais, né, que se a gente for, logicamente, colocar o Allan Kardec aqui falando, né, então, normalmente eles têm, porque todos nós temos. Então, ainda mais aqueles que vivem um pouco acima daquilo que a gente chama de realidade. Então, eles, infelizmente, né, como a gente falou, né, quando não ia para fogueira, ia para o hospício. Eu não consigo entender, né? Vou chamar de maluco, vou chamar de psicótico, ou vou botar no fogo, ou vou botar no choque. Né? Ou seja, eu prefiro, né, enquanto meio social, né, afastar essa pessoa, chamar ela de louca e não dar esse suporte. Que a minha crítica acontece com a casa espírita. A casa espírita é assim, né? A casa espírita também faz assim, esse médium aí, ele tá muito anímico, tira ele do grupo, não quero ele no grupo, eu quero médios prontos, né? Porque é a palavra que o Allan Kardec colocou ali, né? Eu quero médios prontos, eu quero médios, mas eu não quero acompanhar. E isso causa um medo no meio espírita, né? Naquele que está ali estudando, muito grande. Porque a gente passa, a gente entra ali no curso mediúnico, aí tem aquele professor que já está formatado ali para poder avaliar, ele é mais um avaliador, né, vai pesquisar ali quem é interessante para a casa espírita e quem não é, porque é assim que acontece. Esses não são interessantes, então esses aqui, sei lá, põem para fazer outra atividade. Mas não, a gente teria o quê? Que abraçar essas pessoas, né? Eu até penso que uma das formas, aliás, uma das razões, perdão, que a gente está, entre aspas, perdendo fiéis, até para outras, vamos colocar, até para outros espíritas irmãos, né? Como outras abordagens, vamos colocar assim, né? Estou falando espírita porque no Brasil já é permitido falar assim. Porque nesses outros locais eles são mais acolhidos. São mais acolhidos mesmo. Então eles falam assim, por que eu vou? Por que eu vou no centro espírita, se aqui eu sou mais acolhido? Que é essa questão que é o que nos falta. Né? Então, assim, por isso que teríamos que ter os cursos, teriam que ter essas pessoas que dessem esse acolhimento e que percebesse, olha, você está com traços mais anímicos, você deveria procurar uma ajuda psicológica, você deveria procurar mais os estudos espíritas, ou médico, enfim, tem que dar esse norte, que era o que o Allan Kardec queria. Né, uma equipe que tivesse ali, né, cuidando do médium, não só para o grupo, mas para ele mesmo também. Entende? Então, assim, mas é o que nos falta, né? Infelizmente, na casa espírita, muitas vezes, isso virou apenas assim, eu vou, escolinha de médios, eu vou formar médios, aqueles que são mais equilibradinhos, o que pelo menos aparentam mais, né? Esses eu vou colocar em serviço, aqueles eu vou eliminar. E muitas vezes estamos, entre aspas, eliminando
ótimos médios, excelentes médios, que vieram com essa capacidade, com vontade, inclusive, de doação, mas que naquele momento não estão podendo. Quem deveria, entre aspas, ser eliminado de fato, né? Pessoas que têm uma psicose muito avançada, que não conseguem trabalhar com aquilo que é real, eles não conseguem, já vieram com essa estrutura, né? Já são espíritos assim, eles não conseguem. Então, se a gente submetê-los, por exemplo, a um processo mediúnico, ele surta. É perigoso para ele. Seria um crime fazer isso com ele. Pessoas que estão em processo de depressão muito grande, então ela precisa ser cuidada primeiro para depois para que ela possa servir. E muitas vezes precisa de serviços que vão para além da casa espírita. Porque a casa espírita não pode ser centro psicológico, não pode ser centro médico, não pode ser centro de tudo. Mas ela tem que ser um centro de conhecimento holístico, né, como Allan Kardec queria que tivéssemos, que fôssemos, com a capacidade racional de perceber, de conseguir dialogar com as outras ciências e falar assim, não, esse irmão precisa de um apoio maior. Então, primeiro ele vai, né, cuidar disso, para depois ele retornar, por exemplo, com seus estudos da prática mediúnica. Antes disso, ele não pode. Então, assim, teria que ser casos isolados, e trabalhar isso de uma forma mais natural, né? Isso deveria ser, né? O Allan Kardec trabalhava a mediunidade de forma natural. Quando ele fazia os grupos fechados, ele estava separando quem? Os curiosos. E os médios trabalhavam de forma natural também em suas casas, os médios de Allan Kardec, se a gente for pegar na história. Essa ideia que os grupos têm que ser só fechados, só posso praticar a faculdade mediúnica na casa espírita, isso é uma questão normativa da Federação Espírita Brasileira. Tem um motivo para ser para isso? Tem, ela tem o objetivo de criar normas. Até porque, né, se a gente for orientar que todo mundo pode fazer, né, a qualquer coisa em casa, é perigoso. Então, tem um motivo dela também pensar assim e divulgar assim. Só que a gente tem que ter esse compromisso de conhecer a história de fato, né? Porque o médium, ele não é só médium no grupo mediúnico, ele é médium na casa dele também. Ele pode não dar na casa dele, eu digo, na vida dele, né? Ele pode não dar a passividade. Ele pode, não seria interessante, a não ser que ele tenha, ele seja um escritor, né, como o Chico Xavier, por exemplo, tinha, reservava ali uma hora, um local específico, uma quantidade de horas ali, para poder escrever os livros, né, então, quando é uma coisa muito regrada, né, eu não posso o tempo todo estar à mercê da vontade dos espíritos também. É perigoso também. Então, ou seja, por isso que o Allan Kardec fala, né, a força do próprio espiritismo está no bom senso. Então, ou seja, também se a gente for orientar que a gente pode exercer a faculdade mediúnica em qualquer lugar, em qualquer canto, se a gente for interpretar isso ao pé da letra, né, as pessoas vão falar assim, então eu nem preciso de trabalhar num grupo mediúnico, eu monto na minha casa, a gente trabalha como a gente quer. Não é assim. Não é assim, o próprio Allan Kardec tinha esse rigor, né, ele selecionava os médiums. Lembra quando a gente leu, quem estava aqui, quem fez o estudo passado que a gente estudou, né, o Allan Kardec estava, um médium chegou, queria participar da equipe dele, só que ele fazia ali uma entrevista, né, a filtragem ali, e o médium falava que tinha tal faculdade, que tinha, né, enfim, ficou ali, se vai descendo, né, pelo Allan Kardec. Aí o Allan Kardec falou assim, então, coloca aí, então deixa eu ver, né, botou ele na mesa ali, e viu que ele não era nada daquilo que ele falava, né, ou seja, não estava nem, era mais um vaidoso e curioso do que outra coisa. O que o Allan Kardec fez? Aqui você não tem campo, né, então, o Allan Kardec, foi o que ele fez, não, essa pessoa, a gente não vamos colocar na equipe. Então, assim, a equipe que o Allan Kardec tinha,
era uma equipe que sabia trabalhar com a faculdade mediúnica, né, médios bem ostensivos mesmo. Agora, isso não quer dizer, Angélica, que eles não tinham sofrimento, né? Eles tinham um sofrimento violento. A Celine, que trabalhou com o Allan Kardec, a maior médium dele, né, que inclusive recebia o Espírito da Verdade, veio através da Celine, né, que depois tem aquela hipótese que a Celine, na verdade, é o Chico Xavier, é o mesmo espírito, pode ser. A Celine tinha doenças e doenças e doenças, igual o Chico. Ela só não tinha o que o Chico teve de nascer, infelizmente, em um berço pobre, humilde, né, nesse sentido, carente. Que ela, no caso, pelo contrário, ela tinha muito recursos, mas uma saúde terrível. Ou seja, não tem como. Ou seja, não tem como não sofrer, né? A dor aqui veio para a nossa evolução mesmo. Mais alguma questão, pessoal? Felizmente, pouco tempo, né? A gente continua esse estudo na próxima semana, tá certo? Se alguém tiver mais alguma questão, mais algum comentário, podemos encerrar, então? Quem gostaria de fazer a oração final? Um voluntário só. Eu posso fazer, Ana. Ah, por favor, Graça. Então, vamos, nesse momento, muito gratos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que tivemos de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, buscando esse conhecimento, a favor de nós mesmos, de todos aqueles lugares e ambientes com os quais a gente se relaciona, porque o conhecimento espiritual, ele serve, nós somos espíritos, então em todos os lugares onde nós circulamos, com os quais a gente convive com as pessoas. Então agradecer muito a Deus essa oportunidade que nos dá, agradecer a Jesus, esse mestre divino, que nos trouxe seu ensinamento, seu exemplo e que sustenta essa doutrina também. E agradecer os nossos bondosos irmãos da espiritualidade, dirigentes desse grupo, por todo o amparo e por toda a assistência. Agradecer também a Ana, por todo o seu esforço de dividir conosco todo o seu estudo, o seu conhecimento, a sua busca. E pedir também, agradecendo a Allan Kardec, né, todos esses espíritos que nos trouxeram a parcela de conhecimento, que fizeram com que nós conhecêssemos e gostássemos de buscar esse conhecimento através da doutrina espírita. Então, que Deus nos abençoe a todos e permita que possamos estar na próxima semana juntos novamente, buscando mais esse conhecimento. Então, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim Boa noite seja. a todos. Boa noite, Deus pessoal. abençoe a todos. Seja boa noite. Obrigada pela participação de todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, queridos. Boa Ótima noite a semana. todos. Boa noite.